Lambert da Silva é professor da Universidade de Integração Internacional da Luz. Boa noite. É muito grata a todo mundo que está aqui, muito feliz de estar aqui hoje. O texto que eu vou apresentar é o resultado de reflexões que eu venho costurando ao longo dos últimos anos em uma pesquisa em torno do tema da utopia, a partir de imersões em diversas comunidades ditas alternativas e, em particular, em encontros Rainbow, que é uma experiência que eu considero especialmente utópica. Esses encontros são encontros em que as pessoas se reúnem em algum lugar afastado, em meio à natureza, para viver e conviver durante um ciclo lunar, de uma lua nova até a próxima. E as pessoas acampam e colaboram de forma espontânea para organizar o cotidiano, para preparar as refeições, trazer lenha, fazer música, nadar no lago, necessidades vitais e assim por diante, e doam financeiramente conforme desejarem, mas nenhum pagamento é requerido. Traga um prato e comerás, traga um copo e beberás. E aí esse sistema foi apelidado internamente de anarquia orgânica. Se vês algo por fazer, a missão é sua. As decisões são tomadas por consenso, em rodas de conversa, e existem alguns consensos tradicionais, como o veto a equipamentos eletrônicos, ao álcool, à carne e alguns outros. E os conflitos também são resolvidos em rodas de conversa. Esses encontros costumam reunir algumas centenas de pessoas, mas variam, ter encontros com 50 pessoas, outros com 30 mil pessoas. O primeiro foi em 72, nos Estados Unidos, e aí foi se espalhando, e hoje em dia eles acontecem no mundo inteiro e o tempo inteiro. Todo dia tem pelo menos 2 encontros acontecendo em lugares diferentes. E aí tem um fluxo entre eles, algumas pessoas e caravanas que vão transitando, outras pessoas que chegam e saem, e vai se reconfigurando cada vez num lugar diferente, com pessoas diferentes, de forma que é impossível que qualquer hierarquia se cristalize em longo prazo. Então eu vejo como uma espécie de manto utópico em torno do planeta, se movimentando como feixes assim, de luz, ou uma utopia nômade, como já foi chamada. Então, eu parti da premissa de que existe um vínculo entre as formas de organização social e as formas de conhecimento, a dinâmica de poder e a dinâmica de saber, como na teoria desenvolvida por Michel Foucault. Mergulhando nesses encontros, eu procurei identificar e perceber essas correlações e observar sinais sobre o tipo de pensamento ou sentidos que são mobilizados para articular o conhecimento. Qual a forma de saber que funciona nessa microsociedade utópica, já que ela parece o laboratório de uma utopia de liberdade e amor entre humanos e com a natureza e o cosmos. Então eu fui a 6 encontros em 5 países diferentes e, com base nessas experiências, desenvolvi algumas imaginações sobre as novas formas que surgem e sobre a própria ideia de utopia. A minha fala não vai ser voltada à experiência do Rainbow especificamente, mas às reflexões que eu colhi e elaborei. Eu vou falar da utopia como perspectiva crítica e criativa que deriva da imaginação do que há após o limite, observando que a ideia de limite é sempre uma atribuição relativa, arbitrária, móvel e, ao mesmo tempo, fundamental para a instituição de qualquer ordem e para a produção da diferença. A partir disso, eu vou observar como outra dinâmica de limite e de alteridade produz impactos na sociedade e na epistemologia, que é a relação com a relação do sujeito que conhece com o conhecimento. E como mover ou suspender os limites permite reinventar a realidade. Enfim, eu vou chegar à utopia como retorno espiral ao presente que já está e a partir do qual tudo pode ser criado. A utopia tem dupla face, uma visível, outra ausente, interface intransponível e iminente entre o devir e o presente, o desejo e a realidade, ideal que escapa e se constitui no ato, repercute no gesto que a tem em mente. A utopia é computada no comportamento. O que me fascina é a margem, o limiar, o interstício entre o que não está e o que está, o que se forma quando o presente se torna outro, quando a utopia se aproxima, quando o outro devém atual, quando uma imagem atravessa o limiar por onde a realidade se configura e assume corpo, no gesto pelo qual a criamos,
na transição por onde a ideia e a vontade se materializam e o sonho ganha contorno, a utopia atinge a prática. Como produzir realidade? Que realidade convém criar? Como desejar uma sociedade diferente a partir da sociedade que funda o desejo? Como ultrapassar o limite de um paradigma? Que meios de criação desconhecidos ou subutilizados podem despontar com uma transformação paradigmática? A utopia pode servir como isca para sondar respostas. Com ela é possível passear pelo que não está e de lá lançar os olhos para onde estamos. O movimento utópico engendra uma variação em busca de formas cada vez mais harmônicas de manifestar a vida. Linha de fuga de mão dupla, que escapa ao mesmo e no mesmo movimento instaura outro. Se cada sociedade tem um regime de conhecimento particular, ou seja, nos organizamos de certa forma porque pensamos de certa forma e vice-versa, a imaginação de uma sociedade ideal suscita a mesma pergunta para o pensamento. Na melhor sociedade possível, ou na melhor que se imagine, como seria a organização prática e, concomitantemente, como seria a imagem do pensamento, ou de que modo funcionaria a consciência. O jogo da margem é questionar o pensamento e mudá-lo enquanto ele se pensa. Exercício utópico, epistemológico e de meditação. Imagina um pensamento capaz de se descolar de si mesmo, como um ego que se desidentifica de seus atributos, abrindo espaço. Uma sociedade que se diferencia de si mesma, permitindo que a alteridade respire e circule dentro de si, acolhendo confortavelmente o sonho e o novo. Limite e alteridade, fronteira e diferença são questões elementares, moduladoras da reflexão sobre a utopia, fundamentais da dinâmica do conhecimento e pungentes no universo social e político. Embora essa separação de assuntos também seja artificial e lhes deva tributo. Toda formação social, epistemológica, química, qualquer que seja, é, em primeira instância, o estabelecimento de critérios entre o mesmo e o outro, uma criação de limites entre o que é uma coisa e o que não é a coisa. Designação de distinções e semelhanças que aglutinam ou afastam para atribuir lugar às moléculas, ideias, seres, elementos envolvidos no arranjo. O deslocamento de um sistema de conhecimento a outro, de uma lagarta a uma borboleta, de um buraco negro a uma galáxia, não é mais que uma redistribuição. Nada é criado ou destruído, apenas reordenado. Por isso, os limites são instituintes e a compreensão dos mesmos afeta sua eficácia. A ordem é um momento do caos, uma aglomeração por afinidade que depende da instauração de um critério. Foucault coloca: pois não se trata de ligar consequências, mas sim de aproximar e isolar, de analisar, de ajustar e encaixar conteúdos concretos. Nada mais tateante, nada mais empírico, ao menos na aparência, que a instauração de uma ordem entre as coisas. De fato, não há, mesmo para a mais ingênua experiência, nenhuma similitude, nenhuma distinção que não resulte de uma operação precisa e da aplicação de um critério prévio. Fim da citação. Trata-se sempre de limites de identidade e diferença, modos de instaurar a separação ou os vínculos. As fronteiras entre utopia e realidade, verdadeiro e falso, legítimo e ilegítimo, são uma diferença de perspectiva, e não uma determinação fatual. O que é inimaginável em um lugar pode ser habitual em outro. Assim, a definição dos perímetros, seu estatuto, seus impactos e as políticas de transição são questões abertas. A arbitrariedade dos limites, de um lado, cerceia o que se entende como real e, de outro, cultiva uma fresta perene por onde o real pode escoar e entrar em um novo molde, devir outro. A noção de alteridade é condicionada pela noção de limite. Transformar a percepção ou a articulação da borda muda a compreensão sobre aquilo que a transcende. A relação com o que não sou, com aquilo que me excede, com o que está de mim à parte, não apenas indica onde termino e outro começa, mas é também definidora do que me constitui como o que sou ou acredito ser e de como me disponibilizo ou resisto a devir outra coisa. Com outro olhar sobre o limite da realidade e a natureza da diferença, a transformação assume outro tom
e a utopia pode se soltar da interdição abissal que hoje lhe acomete e que alimenta a desesperança. Ao imaginário que habita além do horizonte, a utopia não suspira pela distância, mas inspira e transforma a criação atual. Ela se situa na margem mais distante que se avista desde a imaginação, e incita a diferença à medida que relativiza a fronteira do vigente. É uma perspectiva crítica e criativa. A partir de uma análise do presente, espelha o devir, impulsiona o giro da alteridade, perfurando sistematicamente a fronteira que se avista, movendo-se em sua direção, atualizando ciclicamente o horizonte do desejo. É um ponto de vista que nasce dentro do mundo presente, mas resiste a ser engolido pela areia movediça da convenção e escapa para multiplicar possíveis, fora da reta do mesmo. Fora da reta e paralela ao horizonte, a utopia não é um ponto fixo, nem faz jus à linha de sua aparência. É um território, uma região, e conforme é abordada, ela não se afasta, mas se expande. Assim, constitui um modo da alteridade em que o outro não se opõe ao mesmo, mas subverte a fronteira da diferença. Quando me movo em direção ao que não vejo dentro de mim, mas desejo ser, e gradativamente me torno o que até então eu não era, vivo antes uma constante metamorfose do que uma cisão decisiva. Meu horizonte me coloca em uma troca epitelial, infinitesimal, entre o que me pertence e o que devenho, o que sou e o que me torno. Eu pessoa, eu sociedade, eu corpo, eu pensamento. Enquanto o modelo das fronteiras rígidas lembra o aparelho estatal e as hierarquias imóveis, estruturas que interditam o diferente, uma imagem alternativa remete ao rizoma, a rede sem centro que processa sem cessar a formação e transformação de alianças, o atar e desatar dos nós que definem seres, devires limiares. Diferentes modos de instituir e gerir a alteridade. Se a margem é entendida como cisão, limite exclusivo que interdita a identificação com o que está separado, a diferença é gerida como oposição, transtorno, ameaça. Por exemplo, uma fronteira nacional que rejeita refugiados, ou uma propriedade privada, onde toda entrada é considerada invasão. Se de outro lado a margem é percebida como limiar, ponte, lugar de contato, toque, ou nas palavras de Davi Lapujade, uma membrana sensível e vibrátil, como em uma dança de contato e improvisação, ou na transição da lagarta à borboleta, ou como casas vizinhas em uma comunidade, então se pode conceber uma diferença que não seja vivida como oposição radical, mas como coabitação da variedade, diferença intensiva, alteridade imanente, síntese disjuntiva, espécie de desdobramento fractal, em que a diferença é criada a partir da semelhança. Nesses termos, a utopia pode ser pensada não como dualidade entre possível e real, onde é censurada pela diferença como abismo, mas no gradiente do virtual ao atual, instigada pelo movimento da diferença intensiva. Pois não se trata de uma relação desenhada entre unidades prontas, a sociedade existente e outra impossível, mas de uma multiplicidade em movimento, a sociedade em seu fluxo, interagindo sem parar com o que ela pode vir a ser. Nas palavras de Deleuze, o atual não é o que somos, mas aquilo em que vamos nos tornando. O que chegamos a ser, quer dizer, o outro, nossa diferente evolução. O atual é esse outro com o qual já coincidimos. Fim da citação. No devir, há uma fagocitose, absorção do que ainda não é, insinuação mútua entre imagem virtual e objeto atual. As imagens virtuais são imanentes a esse mundo. Não há realidade que não sugira, suscite, germine outra. A utopia aspira nuvens de virtualidade e faz chover. Como dispositivo da imaginação, incita deslocamentos no gradiente das realidades, nas presenças que preenchem a variedade entre o nada e o ser, o virtual e o fenômeno. Cria zonas de contato ou acelera os circuitos. Implicando o virtual no atual, o imaginário no concreto, ela permite a libertação do desejo para fora do dado, para fora ou ao limite do paradigma. Estimula um desejo não docilizado, despido do perímetro posto ao presente que é oferecido.
dotado de seu típico temperamento revolucionário. Ela serve antes ao deslocamento do que ao destino, e menos pela necessidade de consecução objetiva de sua imagem do que pelos efeitos subjetivos que suscita ao mudar o ângulo do olhar e provocar uma diferença na ação. Assim, direciona a vida ao mundo mais belo que se possa imaginar, não através da perseguição de um lugar arbitrário e ausente, mas explorando a topologia do presente, espalhando sementes, nadando na atmosfera, visitando o invisível. Práticas utópicas são aquelas em que a ação não é determinada pela inércia, mas escolhida conscientemente como o mais desejável. Coletivos, comunidades, redes, movimentos sociais que demonstram outras possibilidades de dar forma à vida, que se organizam sem hierarquia, que trocam sem dinheiro, que se movimentam sem poluir, que constroem sem agredir, enfim, que instituem no presente e imediato a partícula de sonho que desejam transformar em fato. Para a epistemologia, o estudo do conhecimento, a utopia é um olhar através da fechadura ao que ainda não se sabe poder saber. Impulso de atravessamento do contorno do paradigma desde o qual o conhecimento se lança. É tornar-se consciente daquilo que a imaginação quase não alcança. Visitar o sonho mais alto, a alteridade mais cativante, a familiaridade mais estranha, o mais distante de si dentro de si mesmo. Vislumbrar ou atingir o limite do próprio saber ou do próprio eu é já dar início à formulação de outro, como encontrar o horizonte no fundo do olhar, guia um marinheiro a novos territórios. Nesse sentido, um pensamento sobre a utopia hoje contribui para perceber e suplantar os limites que guardamos da herança moderna, limites que por inércia sustentamos como arquitetura da realidade. Como observaram Foucault e Bruno Latour, de maneiras diferentes e próximas, a modernidade nasceu como separação. Instituição de uma separação radical entre o si e o outro. Os modernos se extraem como sujeitos singulares diante do não humano, do não europeu, do irracional. Alteridades que são delineadas pela própria modernidade como opostas a si e imediatamente negadas, despojadas de validade. É esse o paradoxo moderno, instauração da diferença e recusa simultânea. O outro, além da fronteira, é inaceitável. Na verdade, é uma parte do mesmo, porém bruto, ainda em evolução. A modernidade conjetura sua própria narrativa como universal, invariavelmente válida, e considera seu modelo de sociedade, europeu, individualista, capitalista, como o mais alto estágio de desenvolvimento da cultura humana. O espírito de monopólio é, portanto, intrínseco às suas formas políticas e epistemológicas. O apogeu do desenvolvimento seria alcançado pela generalização mundial dos métodos modernos, a razão, a ciência, a técnica, dedicadas à medida e à captura de todas as coisas. E a utopia, ao fim do progresso, seria uma emancipação através da dominação racional completa, o controle absoluto e homogêneo da vida, a domesticação final da alteridade. Sob a pretensão de ser universal, a perspectiva moderna é tão particular quanto a de qualquer outra sociedade, mas é distinta em seu mote de colonização. Determinada a generalizar sua narrativa e seu modo de vida, a capturar o outro para torná-lo igual a si, a sociedade dominante há séculos agride, invisibiliza e mata outros povos, epistemes e cosmologias em nome da emancipação. A colonialidade é o lado escuro da modernidade, na expressão de Walter Mignolo, sua contraparte intrínseca e inalienável. A disposição colonial se alinha ao paradigma mecanicista da ciência moderna. O homem moderno vê o mundo como um conjunto de objetos externos, separados de si e entre si, portanto passíveis de conquista. Assim posiciona a natureza, as outras sociedades, as mulheres como oponentes por domar e, ao mesmo tempo, entidades mais ou menos inertes, isentas de subjetividade e inteligência, embora ariscas. A subjetividade do mundo é prerrogativa do homem branco racional, uma subjetividade atrofiada, restrita, reclusa ao perímetro de si e resistente a estender seu estatuto.
Indisposta a incluir a diferença e a compor parte de conjuntos, a modernidade encerra privilégios nos pequenos circuitos da Europa, do indivíduo, do humano, do ego, da razão. No fundo, a colonização é uma recusa da alteridade, uma incapacidade capital de partilhar a existência, máquina de dilatação do mesmo e destruição do outro. A herança moderna que guardamos é um sistema onde o universal é próprio e a alteridade é indigna. Política e epistemologicamente, o falso universal, incapaz de se inserir no jogo dinâmico da diferença, massacra a virtualidade do múltiplo. A irreverência vem a favor de uma nova dinâmica no jogo das constelações, sem primazia a priori. Mergulhar na multiplicidade é um ensaio sobre relações sem prevalência ou competição. A relação não é adicionada à substância, é sua constituinte. A diferença não exclui o diferente. O contrário é complementar, e não rival. A própria borda entre o mesmo e o outro é móvel e relativa. Transmutação, sublimação de limites. O feminino não se opõe ao masculino como simetria simples, nem a vida à morte ou a noite ao dia. A emoção não é um antagonismo da razão. O objeto não está fora do sujeito. Tudo participa da alteridade e se move em órbita. Viveiros de Castro explica quando Deleuze: a multiplicidade é o modo de existência da diferença intensiva pura, a irredutível desigualdade que forma a condição do mundo. Fim da citação. Uma transformação nos preceitos da separação e da diferença pode ter expressivos efeitos sociais e epistemológicos. Viveiros de Castro sugere que, em vez de abolir as linhas divisórias, se multipliquem as presenças que as tangem, provocando um encurvamento, um ofuscamento do limiar. Aplicando a imagem ao campo sociopolítico, quanto a conflitos identitários, por exemplo, em lugar de demarcar uma dualidade radical entre israelenses e palestinos, observar os interstícios, os pontos de contato, nas reuniões de mães que perderam filhos na guerra, nas comunidades híbridas que convivem em paz, onde mais pareço com o outro. No contexto brasileiro, em vez de opor polos políticos caricaturizados, perscrutar as regiões de mínimo acordo, zonas de encontro onde a divisão deixa de ser óbvia e o diálogo se torna possível. Como no caso das mulheres contra Bolsonaro, onde havia cartazes como "sou coxinha, mas não sou fascista", ou como o mote dialógico da esquerda, que antes do segundo turno sugere abandonar as acusações de fascismo e os apelidos provocativos para poder se aproximar ao eleitorado de Bolsonaro. Utopia da mistura, da margem, no próprio limiar. Uma maior intensidade da transformação dos limiares provoca mutações na ideia de sociedade em si, ao alterar a concepção das relações que a definem, distendendo a extensão do vínculo social para além do humano. Deslocar ou remover os limites entre humano e não humano, natureza e cultura, sujeito e objeto e outras separações, ressignifica a matriz onde se encontram as singularidades do mundo e que tipo de conexão se forma. Um espectro alargado da subjetividade requer uma expansão da utopia. Para além de uma conciliação na política humana, uma utopia polissubjetiva, transsubjetiva, em que não apenas sejam contempladas múltiplas existências, mas em que todas sejam agentes, cúmplices, partícipes. Animais, rios, humanos, montanhas, espíritos, bactérias, rochas, astros, flores. Eu sonho sem me apartar do planeta que me acolhe, sem me subtrair das estrelas que me olham, com uma mistura pacífica entre tudo que existe, harmonia cósmica. Uma mudança na forma de criar ordem e atribuir sentido é uma reformulação da realidade. No campo epistemológico, a questão começa desde o limite arbitrário que o separa do ontológico, separando o conhecimento do ser. No momento de suspensão, o convite à percepção é de experimentar o saber como experiência de ser, ensaiar uma redistribuição do conhecimento do mundo como forma de alterar o próprio mundo. A transição paradigmática atual identifica as limitações da ciência moderna e as transfigura, desde o restrito circuito do racional, eleito e exagerado pela modernidade, à abertura das possibilidades.
Desterritorialização para além do sujeito unidimensional, normalizado e calculável, para além da moldura do pensamento e da medida. A razão, que ainda é o hábito dominante na sociedade, é nociva não porque o racional seja maléfico, mas porque sua valorização exclusiva reduz a percepção, ofusca a vastidão do campo sensorial e do potencial criativo. Além de ser apenas uma entre outras capacidades, a atividade racional opera justamente pelo estabelecimento de limites, categorias, separações que comprimem o mundo para instaurar formas, redução cuja ênfase empobrece a vista. Uma determinada estrutura ou sistema de crenças facilitam certo conforto, mas são sempre relativamente artificiais. Alimentam a vontade de poder, em termos nietzschianos, com a instituição do tonal de que fala Carlos Castaneda, a ilha do eu, bloco de sentido organizado segundo seus próprios pressupostos. O racional constrói um mundo comprimindo-o dentro de si. Ante a crise do paradigma moderno e com o retorno de saberes locais, a episteme transborda para fora da ilha. O saber se deixa contagiar pela variedade do real, permitindo e produzindo conexões através de múltiplos sentidos, para além da mente, pelas papilas do corpo, pela intuição, pelo sentimento, pela vontade, pela suspensão dos limites, pelo impulso ao outro. Em vez das categorias negativas do limite, da norma, que sustentam a forma de poder e o modo de acesso à realidade na tradição moderna, a transição sugere uma experimentação do positivo, do múltiplo, da diferença, do fluxo, do agenciamento, do nômade. Processo que é simultaneamente interno, como experiência pessoal e perceptiva, e político, na insurreição dos saberes historicamente dominados e na descolonização do pensamento. A transformação convida a tocar a alteridade, misturar-se a ela, ou em mais alta intensidade, a romper o véu da separação e saltar para fora, para dentro, de volta, ao campo de imanência, onde não há ainda diferença dada, onde os limites não operam, onde nenhuma separação está estabelecida, onde a linguagem não basta ou é imanente. Oceano prévio, sopa primordial, zona do caos, do incógnito, mistura e mistério, plasma, nagual. Ao suspender as balizas e abrir as represas, retorna-se a variedade inexaurível dos modos de conhecer, os igualmente inumeráveis modos de existência. Há inúmeras aberturas, outros modos de perscrutar a experiência do contato ou da fusão entre o ser e o contexto. Outras espécies de condutos para a recepção e manifestação de conhecimento. Para o saber e a ontologia, uma volta ao plano de imanência no âmbito social. Para o saber e a ontologia, uma volta ao plano de imanência. No âmbito social, uma interrupção das fronteiras artificiais, natureza e cultura, sujeito e objeto, ciência e magia, etc. Pense em práticas meditativas, experiências de expansão da consciência, enteógenos, plantas de poder, visitas às perspectivas de outros seres, animais, elementos da natureza, espíritos, em arte, em sonhos, em magia, diversas formas de percepção além dos sentidos, alheias aos paradigmas mentais. Ao suspender as convenções, pausar a razão, podem-se abandonar os conceitos para experimentar outros meios de emergir do plano de imanência, dentro ou fora da linguagem, retomar o espectro das possibilidades e instaurar novos modos de ser. A relação da mente com a realidade não é de submissão, é uma relação recíproca e com o concreto. Não como delírios ou passatempos, ou lugares ausentes, mas como lugares de realidade, arenas de produção do real, dispositivos mágicos. O paradigma moderno recusa ou ignora o sonho como existência legítima porque vê apenas o que é físico como real, uma concepção reducionista que subestima a complexidade do universo e a qualidade de nossa imersão. Davi Copenau observou que os brancos dormem muito, mas só sonham consigo mesmos. Os brancos, os modernos, desconhecem e não buscam aprender a natureza e o poder do ato de sonhar. Na matriz dos xamãs, conforme conta Castaneda, a realidade é uma perspectiva,
e o sonho é um de seus tentáculos. Sonhar não é se desprender da realidade. É uma forma de conhecê-la e de descobrir outro modo como ela se revela. Espaço de outra consistência e irrestrito. Todas as possibilidades são iminentes. O limiar entre o mundo do sonho e o mundo do corpo parece com a margem que une e distingue o mundo interno e o mundo externo. Remete à diferença que separa e associa energia e matéria, e a relação entre virtual e atual. Em todos os casos, um está no outro. No fundo, são o mesmo, mas há uma passagem. Aprender a operar esse limiar é aprender a gerar mundo, a solidificar uma intenção. Trazer a utopia à tona requer educar, de um lado, a capacidade de visualizar o desejo, e de outro, de projetar sua concretude. A visualização do desejo está na imaginação. A transposição da mente à matéria é a operação típica da magia, arte das mudanças. A magia é a flecha lançada do sonho à matéria, pela vontade focada. Sonho como útero, magia como parto. No jogo do limiar está a construção da realidade. Transformar virtual em atual, energia em matéria, no menor circuito. Utopia da dissolução, onde a distinção entre intenção e realidade desaparece e a imaginação é onda pluripotente. A realidade é um baile, dança de laços que surgem e somem, limites que se erguem e se desfazem, nenhum deles verdadeiro ou estável. Os limites não são intransponíveis, mas inatingíveis, observou Lapujade. Ante a tendência a reproduzir os limites convencionais, convertidos em vigas das instituições e dos dogmas, a utopia permanece atenta e os recusa. Não se deixa submergir. Deserta. Limites sempre serão erguidos para traduzir a realidade à experiência, para produzir formas, mas podem ser criados com a consciência leve de que serão logo arrastados e consumidos pelo vento, subsumidos de volta, substituídos. Mais tempo poderia ser passado no plasma, fora do conceito, fora do controle. O pensamento em modo aberto, a sociedade em uma espécie de estado meditativo, imersos na fluidez. Último limite, horizonte absoluto, 360 graus, desde o meio do mar. Ou a esfera completa, forma da imersão total. Desde uma posição total e nua, criar os limites que convenham, em vez de se apegar aos pré-estabelecidos. Em mergulho na fonte, não há falta por parte da realidade. O universo funciona em perfeita órbita e homeostase. O cultivo da utopia é um exercício de criação, uma transformação do olhar. Troca de lentes para desejar, pensar, sentir, falar, agir de outras formas dentro do mesmo mundo, criando assim outro. As condições da utopia já estão dadas, estavam desde o princípio. A procura por uma vida bela nesses termos não é uma sede impossível, mas um caminho de retorno, não a alguma imagem do passado, mas ao presente. Uma atualização da realidade, assimilação de si, reconciliação com o fluxo cósmico, reintegração ao que está em nova harmonia, desejo reconciliado, transcendência imanente, instantânea, outra volta na espiral, uma pausa, um pouso, um descanso, espaço para a criação calma e espontânea que está implícita no devir. Utopia, universo de vontades livres, alimentadas pelo amor e pela potência de vida, não condicionadas por opressão ou docilização, não reduzidas pelo hábito e pelo dogma, expressas em uma multiplicidade orgânica, como a órbita dos astros, que se alinham sem esforço, como as plantas, que permitem a impermanência conduzir o puro florescimento do ser. Obrigada. Muito pertinente, muito feliz e mesmo urgente essa ideia de discutir a utopia hoje, justamente diante da proliferação de narrativas que são as mais distópicas sobre o fim do mundo. Isso para falar
de um problema, digamos, cosmopolítico mais geral, né? Esse relativo ao estresse a que o planeta foi submetido desde a Revolução Industrial, e para não falar do problema político brasileiro, que aponta um futuro não menos distópico, né? Um futuro ainda mais próximo, mas com repercussões terríveis de alcance ainda indeterminado. Eu não vou me estender sobre esse problema que a gente está vivendo no Brasil e que não vai terminar com o fim das eleições, até independente de quem ganhar. Mas eu não posso deixar de ler rapidamente aqui para vocês, e talvez muitos já conheçam, um fragmento de um texto, um desses que a gente recebe dezenas, né, centenas talvez, nesse momento no Brasil, a gente recebe pelo celular, né? Mas um deles me chamou a atenção em especial, que é a do Alexandre Nodari, que é professor de literatura brasileira, teoria literária da Federal do Paraná, e ele, aliás, se graduou aqui na Federal de Santa Catarina. Eu vou ler só um trecho e diz assim: devemos nos preparar para o pior, porque já vivemos sob o pior. Se preparar para o pior não é aceitar a derrota, mas viver como se já estivéssemos após a derrota, ou para evitá-la agora e mesmo depois que ela aconteça, pois ela já aconteceu. Se preparar para o pior é criar redes de proteção, autoproteção, proteção mútua, aprender modos de resistência com aqueles que já e sempre viveram sob o pior. Se preparar para o pior é deixar claro àqueles que supostamente são próximos que se eles apoiam a possibilidade iminente, ou melhor, imediata de nossa destruição, que eles já escolheram não ser mais nossos parentes, que eles já destruíram os laços conosco. Se preparar para o pior é aparentar-se a outros, aqueles com os quais podemos cultivar outros modos de vida, com os quais podemos enfrentar a monocultura que querem implantar e transplantar goela abaixo de gays, negros, mulheres, índios. Se preparar para o pior é jamais aceitar o pior, mesmo que ele aconteça, é resistir a ele sob as formas mais diversas, sem nenhuma pretensão de sacrifício, pois para resistir é preciso estar vivo. E talvez hoje viver junto já seja resistir, fecha aspas. Esse texto do Nodari faz conexões parciais, para falar com a neurologista Merlin Straten, com o tema da imaginação de fim do mundo e da resistência ao pior, que eu vou tratar aqui. Então, o ponto é que não vai ser de outra maneira, senão fundando novas narrativas, novas imaginações, que a gente pode, então, abrir passagem a novos modos de resistir. Mas eu quero refletir aqui com vocês sobre, e a partir das intervenções dessa belga, Isabelle Stengers, ela que é uma filósofa das ciências, pensadora contemporânea e do contemporâneo, e de quem eu recolho as intervenções que eu julgo as mais agudas sobre o nosso tempo em conexão ao que está por vir. Né? São intervenções, é assim que ela chama, que pretendem não transmitir palavras de ordem ou descansar na chave da denúncia, mas afetar, fazer sentir, fazer pensar. Portanto, não é bem expor certezas, mas promover um aguçamento do pensar mediante incertezas sobre o futuro cada vez mais perigoso, que se aproxima, um futuro, eu diria, cada vez mais presente. Então, com ela, Stengers, nós somos levados a perguntar sobre como podemos hesitar coletivamente, sem que o coletivamente aí implique unificação, totalização, ausência de conflitos, mas hesitar diante desse futuro e, sobretudo, diante das alternativas ainda tão pobremente imaginadas para fazer face às ameaças crescentes desse futuro hoje. Então, nós podemos dizer que esse futuro fará colidir, na verdade já faz, já que ele age sobre nós, esse futuro, né? Fará colidir com uma força inédita, enorme, inevitável, o humano no mundo. Né? Digamos, antropologia e ecologia, ciências humanas e ciências ambientais, um conjunto não mais passando sem o outro.
essa colisão, esse impacto, essas catástrofes já vão sendo mais e mais imaginadas. Por exemplo, o planeta Melancolia, inevitavelmente se chocando contra a Terra, como no filme do Lars von Trier, de 2011, ou o planeta Mercadoria, não menos inevitável, se chocando contra Gaia, como no livro do Viveiros de Castro e da Débora Danoves, de 2014. Agora, quem, nesse futuro que se avizinha, será o povo da mercadoria para falar com Davi Copenau, e quem será o povo de Gaia para falar com Bruno Latour, são elas, né? Então, porque o ponto aí é mesmo que um nós, né, pronominal aí, que vai ser preciso reconstituir e recompor. Um nós que, eu imagino, não vai poder mais ser enunciado, no outro caso, como tendo o humano como protagonista, mas sim um nós feito de nós, aí no sentido de modal, né? Um nó com não humano, um nós que vai aparecer como modal de um modo como nunca antes visto, né? Um e outro povo da mercadoria de Gaia, e os muitos dentro deles, se distinguem ou vão se distinguir pelos modos como concebem e dão tratamento às consequências ecoantropológicas do mundo por vir, que já está aí, está aqui, em todo lugar, inclusive fora do mundo, como em Marte, a famosa saída para Marte. Então, qual nós, nos dois sentidos, pronominal e modal, a gente vai poder articular em novas narrativas que, simultaneamente, agora, façam frente tanto às desigualdades sociais crescentes, quanto aos desastres ambientais não menos crescentes. O problema é muito exigente, porque a antiga suposta solução para a pobreza social, crescimento, desenvolvimento, progresso, é largamente incompatível com os desafios inadiáveis de mitigação dos problemas ambientais, ecológicos. Então, parece que nós estamos desafiados por enigma do presente. Antigas utopias, como as socialistas e liberais, se mostram claramente despreparadas e ineficazes para as distopias do futuro ambiental e socialmente catastrófico cada vez mais presente. Então, manter-se hoje simplesmente fiel a esses antigos sonhos reformistas ou revolucionários é uma boa maneira de dar de ombros para um céu que mais e mais ameaça despencar sobre nossas cabeças, fazendo clara referência ao livro do Davi Copenau, do Céu Verne, né, Queda do Céu. E agora, outra coisa nas palavras agora dessa equivalente de xamã, que é a Isabelle Stengers, outra coisa diz ela, sonhar outros sonhos. Então, esse esforço de imaginação, um esforço vital, se derrama na própria transfiguração da política, né? Na busca de alternativas que não sejam as alternativas infernais, nessa expressão da Stengers, do Pinheiro, num livro ainda não traduzido para o português, que se chama A Feitiçaria do Capitalismo. Para eles, o capitalismo não é um problema material, mas é espiritual. Ou seja, alternativas infernais entre desenvolver ou morrer. Eu gostaria rapidamente de agradecer a organização do evento, por viabilizar esse espaço para essas reflexões que desde amanhã estão nos mobilizando e vitalizando de tal maneira. Eu gostaria de pedir desculpas e já ir diretamente ao texto por conta do avançado da hora. Então, eu trago aqui uma reflexão escrita e, na medida do possível, quando for o caso, comentarei. O título desse trabalho é O Pensamento Africano sob o Signo do Múltiplo, Mbembe, Glissant e Miano. A linguagem consiste no fio que tece a trama do ser humano com o mundo. Nessa medida, o ato de filosofar é indissociável de uma reflexão sobre as línguas. Ao chamar a atenção para essa questão, Frantz Fanon colocou a linguagem no centro do seu esforço para superar a experiência vivida do negro, marcada pelo que ele chama de cisciparidade, ou seja, uma situação subjetiva de divisão. Cito Fanon, consequência direta da aventura colonial.
Fim de citação. Diferentes discursos críticos africanos, como a negritude, o panafricanismo e a afrocentricidade, entre outros, buscaram responder a essa situação, abrindo vias incontornáveis para o pensamento africano, filosófico, social e político, problematizar a reinstauração de uma unidade a partir do desastre, da escravidão e do colonialismo. Muitas dessas tentativas chocaram-se com obstáculos no plano, e não somente, da conceitualização. Nesse caso, um dos mais salientes obstáculos é o que Fabien Bussy-Boulaga, filósofo que acaba de falecer, né, e aqui eu presto homenagem, né, com essa apresentação, enuncia através daquilo que ele chama de a crise do Muntu, adesão imediata à tradição ou imitação servil, filosofar na língua endógena ou na língua do antigo colonizador, unanimismo da cultura africana defendido em iniciativas consagradas pela etnofilosofia e por correntes do panafricanismo, ou a África como espaço aberto do pluralismo de culturas irredutíveis, explorado pelas filosofias críticas. E aqui eu penso na contraposição entre um filósofo como o beninense Paulão Tondi aos etnofilósofos e a Nkrumah como exemplo privilegiado desse debate, né, entre essas, digamos, essas duas vias ou tendências para pensar, né, a África. Nesse trabalho, eu proponho uma reflexão em torno das produções teóricas e literárias de expressão francesa em 3 nomes importantes do pensamento africano e afrodiaspórico contemporâneo: Achille Mbembe, Edouard Glissant e a escritora Leonora Miano. Trata-se de problematizar como essas produções articulam a questão das identidades africanas e da língua francesa de modo a superar as antinomias acima citadas. Através dos conceitos de afropolitanismo em Mbembe, de diverso em Glissant e de afrofonia em Miano, sustentaremos que suas produções compõem um agenciamento decolonial apto a contribuir para a resolução de dilemas em torno da questão da afirmação de identidades na contemporaneidade, notoriamente aqueles nascidos da situação de cisparidade e de desastre mencionados acima. Nossa investigação tomará como ponto de apoio a situação da língua francesa, na medida em que nela é possível observar uma tensão que, por um lado, arremete à história do colonialismo e do imperialismo francês no continente africano e no mundo, e, por outro lado, envolve sua transfiguração através de uma produção teórica e cultural que imprime ao idioma contextos plurais de apropriação criadora e revigoradora no continente africano, mas também na América, na Europa. Essa tensão pode ser expressa através da ideia de uma língua francesa que se torna, nesses espaços, cada vez mais afrofônico, para retomar uma noção de Miano, e se afasta do polo da francofonia. Trata-se precisamente de explorar a tensão entre as noções de Miano, Mbembe e Glissant, pretendem lidar cada um à sua maneira. Isso dito, a reflexão organiza-se em 3 momentos. Primeiramente, nossa atenção se voltará para a reflexão de Achille Mbembe em torno do afropolitanismo e a maneira como, em seu modo de perspectivar a língua francesa, o pensador camaronês permite sair de dilemas que encerram o pensamento africano no século XX. Em seguida, abordaremos a maneira como Glissant se serve do fenômeno do multilinguismo para pensar o diverso como determinação do mundo na contemporaneidade. Por fim, nossa reflexão se apoiará em Miano para evidenciar como a língua francesa vem a ser cada vez mais objeto de transfiguração afrofônica através de pensadores e artistas africanos e afrodiaspóricos. Assim, mostraremos que, à luz dessas produções, o pensamento africano sinaliza a necessidade de pensar uma unidade vital que não se separa da multiplicidade, uma unidade viva que se diz do próprio múltiplo e de seu movimento diferenciante e irredutível às dicotomias e antinomias que dilaceram a filosofia. Primeiro ponto, que é um pouquinho mais longo, né, em torno de Achille Mbembe, intitulado Francofonia do Imaginário Imperial aos Discursos Críticos Africanos.
O termo francofonia faz sua primeira aparição sob a pluma de Onésime Reclus, em 1886, que a utiliza em sua obra França, Algéria e as colônias no contexto do domínio colonial francês, para significar o espírito da cultura e civilização francesas. Nesse contexto, como bem mostra Christine Achour, a francofonia é apresentada como um conjunto homogêneo e coerente, onde a unidade da língua e sua influência suplantariam a diversidade das situações de implantação linguística. Em situação francófona, o francês não é jamais a única língua, né, no mostruário linguístico do país considerado, nivelando os conflitos e as tensões das violências e imposições históricas, fim de citação. Em contexto pós-colonial, a francofonia dará lugar a uma institucional internacional, articulando o ensino e promoção da língua francesa através de redes, agências de cooperação, instituições de ensino, reunindo estados e governos no mundo. O campo das produções culturais é significativo das transformações pelas quais a francofonia passa. Assim, Christine Achour chama a atenção para a maneira como, nos estudos literários, buscou-se trabalhar com a noção de francofonias literárias para se referir à multiplicidade de contextos nacionais e culturais aos quais se vinculam escritores que se expressam em francês em suas obras. Longe de, cito ela, prova de uma comunidade literária homogênea apaziguada, essa noção no plural convidaria a refletir sobre um corpus a ser construído, analisado e diferenciado. Fim de citação, esse corpus, né, das produções literárias francófonas, na medida em que nos situamos de maneira crítica em relação à história colonial, torna-se bastante complexo, de modo que Achour nos convida a distinguir nele três grandes conjuntos: francofonias do Sul, as antigas colônias, diferentes tipos de exploração, de plantação, de povoamento; francofonias do Norte, América e Europa do Norte; francofonias da Europa, do Centro e do Leste. Mas seria um equívoco supor que, nesse novo contexto, a noção de francofonia não é perpassada por diferentes clivagens e relações de força. É para dar conta desse espaço em disputa que Achille Mbembe desenvolve sua reflexão acerca da francofonia. O pensador camaronês propõe, na esteira de Glissant, ir para além do imaginário imperial, que encerra a francofonia, para pensar, em termos de uma descolonização da imaginação política, o francês como uma língua africana de direito. Por um lado, segundo ele, citando Leopold Sédar Senghor, até bem pouco tempo, cito, Mbembe, a francofonia era a civilização francesa para além da língua. Mais precisamente, o espírito dessa civilização, ou seja, a cultura francesa. Fim de citação. Por outro lado, diversos intelectuais negros não viam na francofonia outra coisa senão uma ideologia do paternalismo colonial e da servidão voluntária. Como, então, sustentar uma posição crítica da francofonia que rompa com o imaginário imperial, sem, no entanto, cair seja na ingenuidade senghoriana, seja no discurso linguístico dos nacionalismos pan-africanos? Para isso, é preciso, segundo Mbembe, nos voltarmos para o plano mais amplo de reflexão elaborado, né, pelo Mbembe, como se também a relação com a língua francesa devesse romper com a colonialidade em profundidade, sem recair em posições que o pensador camaronês entende como ressentidas e ainda em continuidade, em termos profundos, com aquilo que elas recusam. Essa posição crítica resultará de uma reflexão que a jusante desemboca nas noções de afropolitanismo e de mundo em comum. Com efeito, já em sua reflexão sobre intitulada, melhor dizendo, né, um trabalho de Mbembe intitulado A Propósito das Escrituras Africanas de Si, ou do Eu, de 2000, Mbembe critica o que ele chamava de captura do pensamento africano pela metafísica da diferença, cujo fundamento era afirmar o pertencimento à raça negra e a condição nativa como fundamento de uma identidade única africana, ela mesma condição de legitimidade a todo o discurso africano, autêntico e à cidadania. O
O embaraço em torno das correntes de pensamento africano sustentado sobre esse discurso é que elas não rompem, segundo Mbembe, com pressupostos de discursos da modernidade acerca da raça. Com efeito, cito, nas narrativas africanas dominantes sobre o eu, é a raça que torna possível fundamentar não apenas a diferença em geral, mas também a própria ideia de nação, já que se considera os determinantes raciais como a base moral para a solidariedade política. Na história do ser africano, a raça é o sujeito moral e, ao mesmo tempo, um fato imanente da consciência. Os alicerces fundamentais da antropologia novecentista, ou seja, o preconceito evolucionista e a crença na ideia de progresso, permanecem intactos. A racialização da nação negra e a racionalização da raça negra caminham lado a lado. Seja na negritude ou nas diferentes versões do panafricanismo, a revolta não é contra o pertencimento africano a uma outra raça, mas contra o preconceito, que designa a esta raça um status inferior. Fim de citação. Essas correntes de pensamento teriam levado ao aniquilamento da reflexão sobre a experiência africana do eu e do mundo, através da afirmação da identidade cultural endógena, da autenticidade, da autoctonia, da alteridade absoluta derivada de uma, cito Mbembe, quase equivalência entre raça e geografia. Fim de citação. Assim, para o panafricanismo, o nativo, o cidadão e a negritude serão de tal modo equivalentes que passa a ser inconcebível, cito novamente Mbembe, a existência de africanos de origem europeia, árabe ou asiática, ou a noção de que os africanos podem ter múltiplas ancestralidades. Fim de citação. Mbembe afirma ainda que o mito de uma polis racial, além de não romper com os pressupostos racistas da modernidade capitalista, levou a uma retórica da autonomia que teve como resultado apenas fortalecer, citando ele, Mbembe, o ressentimento africano e sua neurose de vitimização. Para superar o que ele chama de sonho vazio e velho modo de pensar, além de apontar reflexões como as de Mudimbe, acerca da invenção da África como ficção do outro e de Antoni Appiah em torno de identidades africanas múltiplas, Mbembe propõe uma reflexão em torno de práticas atuais que produzem formas de imaginação política africanas capazes de constituir uma alternativa àquelas correntes. Para o pensador camaronês, elas convergem para a construção de um estilo próprio, ou seja, para um ponto em que política e estética caminham juntas. Mais tarde, Mbembe forjará o conceito que expressa essa construção e permite ir além de outras correntes, como a negritude, o panafricanismo, o nacionalismo africano, o nativismo e a egiptologia. Trata-se da noção de afropolitanismo, que faz sua primeira aparição em artigo de 2005, para ser retomada num trabalho seguinte, Sair da Grande Noite, de 2010. Com essa noção, Mbembe entende pensar a África a partir de outra imaginação política, levando em conta a circulação de mundos e a abertura do mundo, as múltiplas ancestralidades e a ramificação das temporalidades em diversos futuros. Para além do discurso sobre essência, tradição, natividade, Mbembe mostra que o continente africano sempre foi lugar de circulação. Primeiramente, ao receber fluxos de povos de outros lugares, vindo da Ásia, da Europa e da Arábia, e cito Mbembe, se os negros africanos formam a maioria da população do continente, eles não são nem os únicos habitantes e nem os únicos produtores de arte e de cultura. Fim de citação. Isso caracteriza o continente tanto em sua história pré-colonial quanto, cada vez mais, na contemporaneidade. Por outro lado, a África constituiu um lugar de partida para diversas partes do mundo. As diásporas jogam um papel decisivo nessa dispersão. Assim, a África sempre efetuou dois movimentos, segundo Mbembe: imersão, dispersão, movimento centrífugo e centrípeto. Não é somente uma parte da história plural da África que se encontra espalhada pelo mundo. Há também uma história do mundo de que a África é depositária. Essa circulação de mundos que caracterizou o continente no passado é mais presente do que nunca e Mbembe a designa com o termo de afropolitanismo. Com ele, o filósofo camaronês define uma cultura transnacional contra aquilo que ele designa de câncer do nativismo. E diferente do panafricanismo, que promovia uma solidariedade negra, difícil de sustentar, cito Mbembe, a partir do momento em que a África desperta sob as figuras do múltiplo, inclusive o múltiplo racial,
que são constitutivas de suas identidades. Fim de citação. Por fim, o afropolitanismo expressa aquilo que Mbembe designa de a consciência de uma imbricação entre o aqui e o alhures, a presença do alhures no aqui e vice-versa, a relativização das raízes dos pertencimentos primários e, dessa maneira, de abraçar com conhecimento de causa o estranho, o estrangeiro e o longínquo. Citando ainda Mbembe, essa capacidade de reconhecer sua face no rosto do estrangeiro. Fim de citação. O que Mbembe diagnostica, assim, é um duplo devir, um devir mundo da África e o devir África do mundo. Ora, é dessa perspectiva afropolitana que Mbembe apontará para o fato de que tanto o imaginário imperial francês quanto os discursos críticos do nacionalismo pan-africano ignoram que, citando, ao termo de muitos séculos de assimilação progressiva, de apropriação, de reapropriação e de tráficos, o francês acabou por converter-se em uma língua africana de pleno direito. Fim de citação. Esse fato é muito diferente, afirma o pensador camaronês, do processo de francização descrito por Fernand Braudel, que se observou no Hexágono. Essa análise retoma não somente, para falar da formação da língua francesa, essa análise retoma não somente a reflexão em torno do afropolitanismo de 2005, mas aquela em torno da francofonia publicada em 2007 com o título, também de Mbembe, Francofonia e Política do Mundo, disparada pela publicação no Le Monde, do Manifesto dos 44 Escritores por uma Literatura Mundo, reunindo nomes de diferentes continentes para exortar uma produção literária de expressão francesa, liberada do pacto exclusivo da língua francesa com a nação. A essa mudança de perspectivas, o manifesto chamará de Revolução Copernicana, ou seja, a ruptura com a oposição entre o centro luminoso da literatura franco-francesa e as periferias das produções francófonas, para dar lugar a uma produção literária em francês cujo centro se encontra nos 4 cantos do mundo. E o manifesto decreta, cito, fim da francofonia e nascimento de uma literatura mundo em francês. Fim de citação. Na análise citada, Mbembe não somente lembra que a língua francesa é mais falada fora do território francês, mas também afirma que, por não ter se descolonizado, apesar do fim do domínio colonial, a França permanece presa a um imaginário do império colonial, que promove uma concepção centrífuga do universal, pela qual ela se considerava e se considera ainda, até certo ponto, em algumas dimensões, o centro do mundo. Atrelado a essa ideia, considerava-se que a língua... Fim de citação. Um dos resultados dessa história foi o fechamento cultural e intelectual da França para o mundo, a francofonia representando justamente o pressuposto narcísico do nacionalismo francês, com sua retórica universalista, que se manifesta no campo da produção cultural, artística e acadêmica através do apagamento de produções de expressão francesa por africanos, por afrodescendentes e por árabes. Diante disso, Mbembe não cessa de apontar para um mundo em que uma nova economia ampliada da língua é inseparável das formas de produção e de afirmação das identidades coletivas. O todo mundo é o conceito de Glissant que Mbembe se serve a cada vez que faz referência a essa realidade caracterizada pela partilha das singularidades, pelo em comum. Vou diretamente aqui passar o segundo momento da minha exposição, um pouco mais curto, em torno de Glissant. Glissant, o diverso e o multilinguismo. Em sua extensa obra, o pensador Edouard Glissant esforçou-se em mostrar que a humanidade teria adentrado a era da mundialidade, ou seja, da trama do mundo que vive de todas as suas singularidades sem que elas possam ser fechadas em um universal generalizante. Trata-se do diverso, uma totalidade não totalitária. No esforço de Glissant está em jogo como pensar a identidade. Escrevendo a partir das Antilhas, em francês e com o sentimento de todas as línguas, como ele costumava dizer, Glissant apresenta o pensamento, que ele chama de arquipelágico, como aquele apto a fazer frente à globalização mercantil. Ao fechamento e homogeneização desta última, aquele primeiro propõe a abertura à relação e à multiplicidade.
Assim, a antilianidade expressa o todo mundo, ou seja, ela não é uma totalidade finita, uniforme, mas envolve o infinito dos detalhes e das diferenças. O todo mundo não é universal dos pensamentos de sistema no Ocidente, já que este buscou fazer os limites da humanidade coincidir consigo mesmo, ou como afirma Mbembe, o Ocidente como a terra natal da razão. O todo mundo realiza-se através da poética da relação, ou seja, nas contínuas feituras do diverso que rompem com muros, fronteiras e limites que separam, que permitem colocar em comum a partilha e afirmar o que é próprio, as singularidades, mantendo seu direito à opacidade em uma totalidade não totalitária. Efetuar o diverso significa escapar da alternativa imposta pela dicotomia do poder. As nações só teriam como alternativa em termos de futuro cultural e linguístico entre clausura num particular limitativo ou diluição num universal generalizante, em uma transparência cosmopolita. Como sair dessa clausura da dupla escolha? Isso passa necessariamente por uma defesa das línguas em Glissant como garantia do diverso, que é ela mesma inseparável, cito Glissant, de um reequilíbrio das relações entre as comunidades. Fim de citação. Ora, para Glissant, a francofonia foi, durante muito tempo, expressão de um desequilíbrio entre a Europa e o dito resto do mundo. A clausura da dicotomia do poder foi traduzida nos contextos colonial e pós-colonial pela tensão entre a francofonia e os discursos críticos, entre o abrir-se à hegemonia da língua francesa, portadora a priori de valores universais, e o fechamento emancipador das línguas autóctones. Igualmente, o poder das línguas veiculares, que são, além do próprio francês, o inglês e o espanhol, no contexto do movimento generalizante da globalização, emulado pelas forças do poder econômico e o consequente empobrecimento do real, visível na tendência de aniquilação dos idiomas. Para resistir a esse estado de coisas, né, nessa dicotomia de ter que escolher entre um ou outro desses impossíveis, né, é preciso, segundo Glissant, considerar que todo monolinguismo é pouco proveitoso e até mesmo perigoso. Seja o monolinguismo universal, neutro e padronizado do universal generalizante, seja o monolinguismo na defesa desta ou daquela língua ameaçada. É preciso defender todas as línguas, diz Glissant, tanto o francês quanto as línguas minoritárias, através do reconhecimento precisamente da complexidade que perpassa cada língua, da multiplicidade interna das línguas. A era do todo mundo deve corresponder cada vez mais à prática do multilinguismo. Cito Mbembe, a multiplicidade invadiu as línguas veiculares, mas também a vernacular, dominante ou dominada, como dirá Glissant em um de seus trabalhos. Ela passou a ser-lhes intrínseca, mesmo quando elas parecem resistir, como o espanhol, por exemplo, a todo e qualquer movimento centrífugo. O que é essa multiplicidade? A renúncia implícita, dirá Glissant, ao orgulhoso isolamento monolíngue, a tentação de participar no emaranhado mundial. Fim de citação. Nem no universal generalizante, sua transparência cosmopolita, portanto, nem no fechamento do monolinguismo em defesa de uma língua ameaçada, compreendem a complexidade do mundo. Somente o múltiplo, como utopia de todas as línguas, dizia Glissant, permite sair da clausura do poder e dar conta dessa complexidade do todo mundo. Cito Glissant: deixamos de acreditar que estamos sós neste sofrimento da expressão. Descobrimos que o mesmo se passa com muitas outras comunidades. Consequentemente, cresce a ideia de que falar sua língua e abrir-se à do outro já não são uma alternativa. Falo contigo na tua língua e é na minha que te compreendo. Criar, não importa em que língua, pressupõe então que se seja habitado pelo desejo impossível de todas as línguas do mundo. A totalidade interpela-nos, toda a obra literária atual se inspira hoje nela. Fim de citação. Portanto, para Glissant, a tensão que perpassa as línguas é aquela das forças generalizantes e homogeneizantes da globalização de um lado e das forças rizomáticas da mundialidade de outro. É nesse sentido que, em sua análise na Poética da Relação de 1990, evitando a alternativa entre
abrir-se à língua universal ou fechar-se na língua autóctone, Glissant pode afirmar simultaneamente, sem contradição, que a francofonia considerava a língua francesa, como já citei, né, portadora a priori de valores universais, e que existem hoje inúmeras línguas francesas. Cito Glissant: além das lutas acerbas contra as dominações e pela liberação do imaginário, abre-se um vasto campo desmultiplicado, em que a vertigem se apodera de nós, mas não é a vertigem que precede o Apocalipse e a queda de Babel. É tremor inicial face a esse possível. É possível, em todas as línguas, construir a torre. Fim de citação. É o francês como língua plural que, conforme a análise feita mais tarde por Mbembe, como vimos, né, na primeira parte desse trabalho, ao propagar-se além das fronteiras francesas, enriqueceu-se, inflectiu-se e ganhou terreno em relação às suas origens, através de um processo de vernacularização, cuja relação com as línguas autóctones produz permanentemente novas forças criadoras no plano da imaginação, da sensibilidade e do pensamento africanos. Passo ao terceiro momento, ainda mais curto, em torno de Miano, da afrofonia à imaginação decolonial. São essas forças criadoras que Glissant e Mbembe veem em ato na produção teórica e literária contemporânea, como realização do diverso em uma cultura barroca, característica das grandes metrópoles africanas, da diáspora africana na América e na Europa, de que o Caribe, em sua conformação arquipelágica, aberta e plural, seria uma imagem. Essas mesmas linhas de intensidade perpassam a obra da escritora Leonora Miano e se encontram em um ponto notável em torno da noção de afrofonia, de que a escritora lança mão precisamente para se referir à pluralidade que marca a relação do continente africano com a diáspora africana no mundo. Com efeito, para compreender a afrofonia, é preciso pensar todas as realidades instauradas pela deportação transatlântica de subsaarianos, ou seja, segundo a expressão dela, né, através de produções culturais, teóricas e literárias, quaisquer que sejam as línguas africanas, afro-americanas e afropeias. Como afirma Véronique Petetin, o triângulo maldito da deportação torna-se cada vez mais o bendito triângulo da escrita e do pensamento africanos. Petetin oferece um quadro da produção literária de Miano que retomaremos em seus contornos mais salientes para a proposta da reflexão presente. Inicialmente, Miano elabora uma espécie de tríptico africano, reunindo as obras, né, de Miano, Interior da Noite, 2005, Contornos do Dia que Vem, de 2006, e Auroras Rubras, de 2009. Em seguida, Miano volta a sua atividade literária para o que Petetin chama de escritos afropeus, justamente pela apropriação que a escritora faz do termo usado pela primeira vez pelo grupo musical belga Zap Mama, formado por membros de origem zairense que lançam o álbum Aventura em Afropeia, de 1993. Esse período reuniria as seguintes obras, né? Alma Afropeia e outras novelas, e astros envolvidos, né, abraçados. Por fim, um conjunto de obras são chamadas mais recentes de escritos de fronteira, por Petetin, né, obras de Miano. Na medida em que a questão do habitar, a fronteira, a relação, o encontro, torna-se o centro de suas reflexões. Trata-se de pensar as identidades fronteiriças como aquelas instauradas e afirmadas a partir da e envolvendo, portanto, a multiplicidade. Esses escritos são Habitar a Fronteira, 2012, A Temporada da Sombra, 2013, Escritos para a Fala, 2012, Escrito para o Teatro, que trata da presença negra na França, particularmente de francesas negras e das realidades que enfrentam, quase sempre não ouvidas e vistas. Crepúsculo do Tormento 1, Melancolia, de 2016, e Crepúsculo do Tormento 2, Herança, de 2017. Nesses dois tomos,
Miano aborda, sobretudo, a questão do gênero, esforçando-se em pensar para além da cisão homem-mulher, assim como para além de branco-negro, a fim de fazer emergir uma realidade fronteiriça de multipertencimentos. Para Petetan, a escrita de Miano é, nesse sentido, decolonial, uma vez que a fronteira não é para ela um tema sobre o qual se fala, mas sua própria escrita é fronteiriça. Assim, deparamos-nos em sua escrita com cenas as mais diversas, como a de um sacrifício humano, devoração de um bebê em uma comunidade feita refém, de cenas eróticas homossexuais, transgêneros ou de gênero dificilmente identificável, ou a cidade das mulheres, onde todos os seres são femininos, mesmo quando eles são homens. Trata-se sempre de seres fronteiriços em termos de raça, sexo ou outro componente, ou seja, que se recusam a ter que escolher, que molecularizam e recusam a síntese exclusiva sobre a qual se sustenta, como mostrou com precisão Deleuze-Guattari, em um antiédipo, toda a formação de poder, ou, homem, mulher, branco, negro, europeu, africano, etc. Ela realiza assim em sua escrita o que os filósofos chamam de, Deleuze-Guattari, de síntese disjuntiva, uma síntese paradoxal na medida em que mantém as diferenças em relação, sem reduzi-las a uma identidade, generalidade ou universalidade. Trata-se de identidades plurais, tais como Glissant as pensa em termos daquelas que crescem a partir da raiz rizoma. Cito Miano: sempre na profundeza de uma frase existe uma multidão de outras línguas, aquelas nas quais eu não penso, mas que eu sinto. Eu escrevo a partir do eco das culturas que me habitam, africana, europeia, africana-americana, caribenha. Tudo isso vem naturalmente habitar o meu texto. Minha estética é, portanto, fronteiriça. Ela faz uso da língua francesa, mas suas referências às imagens que ela desdobra sobre a página pertencem a outras esferas. Fim de citação. É assim que Miano produz uma linguagem adequada ao diverso, tal como Glissant já o havia feito no contexto cultural e linguístico antilhano, como bem lembra Petetan, que vê, além disso, em Miano elementos que não hesitaríamos, à luz do que foi exposto acima, de qualificar de afropolitânicos. Assim, por exemplo, a relação de sua escritura com a cultura hip-hop, operando por alternância permanente de código. Citando Petetan, não somente diversas línguas são utilizadas ao mesmo tempo na frase, em Miano, mas as palavras são deformadas, reinventadas. A imbricação das línguas é permanente. Glissant trabalhava a partir do crioulo martinicano, Kourouma a partir das línguas africanas da Costa do Marfim. Miano mescla o francês, o inglês, o diola, o peligan, English, o franglês, o crioulo, o americano. Ela ainda acrescenta a tudo isso palavras do francês nush, da Costa do Marfim, do suahili, do egípcio antigo, do crioulo haitiano, do fon do Benin, entre outras. A escrita torna-se assim híbrida, sem identidade única e exata, uma quimera. Uma escrita que se mantém na fronteira de várias línguas. Fim de citação. E aí, concluindo, muito curtamente, se me permitirem ainda, o devir comum como utopia, finalmente falando da utopia, do imprevisível. Bárbara Cassan, a filósofa Bárbara Cassan, em seu belo livro intitulado Elogio à Tradução, assinala o lugar do trabalho coletivo, Dicionário dos Intraduzíveis, em relação ao esforço de uma outra obra, do início do século XX, intitulada Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia, o Lalande, de 1926, que tinha como objetivo erradicar aquilo que é chamado nessa obra de o charlatanismo filosófico, através da fixação de definições semânticas capazes de estabelecer um estado normativo fechado para a disciplina e, portanto, cristalizar um estado normal para o pensamento, o universal da verdade, ou seja, determinar a forma estado do pensamento, a fim de exorcizar sofistas, nômades e outras potências demoníacas da filosofia. Em outras palavras, a fixação do universal da verdade nessa obra, no vocabulário técnico e crítico da filosofia, passava pelo trabalho de definição de conceitos capazes de preencher uma tradição linear e fechada da filosofia ocidental, ou seja, pelo esforço de repelir a anarquia da linguagem e da equivocidade.
Em contraposição a isso, a obra mencionada, né, pela Bárbara Cassan, Dicionário dos Intraduzíveis, lembra que pensamos e filosofamos através de línguas, o que torna a tradução um elemento incontornável da experiência do pensamento. Cito Cassan. Uma língua difere de outra e se singulariza através de seus equívocos. A diversidade de línguas é apreensível pelos sintomas que são as homonímias, semânticas e sintáticas. Fim de citação. Para Cassan, o que caracteriza as línguas são essas perturbações, citando ela novamente, essas confusões, essas auras de sentido que tornam as traduções difíceis. A esses fenômenos ela dá o nome de intraduzíveis, ou seja, com suas palavras, não aquilo que não pode ser traduzido, mas aquilo que não cessamos de não traduzir. É nesse entre que a autora convida a nos instalarmos para pensar e filosofar através de línguas. De abandonar a dicotomia fechada entre o universal fixo e relativismo a fim de complicar o universal, ou seja, abri-lo ao regime da multiplicidade e da movência próprio das línguas. Nós precisamente hoje, cito Cassan, nós precisamos hoje, na realidade, pensar em termos de línguas e tentar pensar através de línguas. Fim de citação. Se o logos é inseparável do estabelecimento de fronteiras pelas quais os gregos se opunham aos bárbaros e aos escravos, a compreensão de que filosofamos através de línguas apela a um devir comum, como utopia de um mundo, não onde as fronteiras sejam fixas ou, ao contrário, apagadas a favor de uma suspeita indiferenciação, mas onde elas sejam permeáveis, moventes, onde ao invés de limites que fecham em torno do mesmo, elas se tornem limiares que abram a outra coisa. O que fizemos acima foi assinalar brevemente pistas a partir de Miano, Mbembe e Glissant para pensar esse devir comum como utopia. Cada um, de maneira singular, buscou pensar a África, o Caribe e o mundo a partir da utopia em que o múltiplo e o comum não se opõem, mas formam, ao contrário, o regime próprio de uma síntese disjuntiva. A utopia não totalitária do todo mundo, ou a contra-utopia, né, do pensamento utópico que nasce, né, ou que se forma na modernidade europeia, num momento muito singular, que é o de encontro, né, em 1942, com um outro mundo. Né? Oi? 1492. Oi? Quer dizer, não a utopia dos pensamentos de sistema, guiado pela exigência de ordem e o massacre de qualquer mínimo sinal de desmesura, em nome da perfeição futura, mas a utopia como conjunção da medida e da desmedida, como relação de todos os povos e não eleição de um dentre eles a projetar a norma futura para reformar a humanidade. Utopia de uma mundialidade em que o imprevisível e o heterócrito constituem sua própria substância, ou antes, sua paradoxal instância na errância como nova região do mundo, expressão de Glissant. Ou seja, um modo intenso do caos-mundo capaz de resistir aqui e agora à sua negação, fixação e normalização, seja através de um progresso rumo a uma forma de perfeição tópica, seja através do regresso a uma forma retrópica considerada melhor. Enfim, a utopia como difração permanente e em buquê de singularidades, de mundos e de humanidades. Obrigado.